Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Vocês que já estão acessando aí, né? Já tem um grupo de pessoas aqui já sintonizadas. Vamos dar um tempinho aqui para que as pessoas possam já... Eu enviei o link, né? Para que vocês possam, para facilitar para vocês aí, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, né? Olá, paz do Senhor Jesus para cada um de vocês. Alegria, né? Estou aqui escrevendo. Hoje eu que estou monitorando isso aqui. Temos aqui Luiz Henrique Fernandes. Que alegria, querido. Seja muito bem-vindo. Rita, minha amada, seja muito bem-vinda, viu? A paz do Senhor Jesus. Vanusa, nossa querida Vanusa, chegando aqui conosco. Fica conosco, alegria tê-la aqui, viu? Muito bom, muito bom. Bernadette, Ana Valéria, vamos entrando, Cleiton, isso aí. Vamos convidando para que possam participar aqui conosco. Vai entrando e vai participando, vai dando sua opinião, vai contribuindo aqui conosco. Alegria, grande beijo no coração de cada um de vocês. Glória a Deus, né, irmãos? É uma alegria muito grande, né? Poder estar aqui novamente com vocês, depois de um período aí bem longo, né? Quase que 3 semanas longe de vocês, e das lives mesmo já tem muito mais tempo. E eu amo isso aqui, né? Esse contato com você aí, que está aí nos assistindo, preparando seu coração para receber uma mensagem, uma palavra de Deus, não é verdade? Amém. E eu louvo a Deus. Vamos orar, vamos fazer uma oração inicial aqui, né? Antes de darmos início. Querido Deus e Papai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui reunidos em Teu nome. Sim, Pai. Para podermos, ó Deus, falar, comunicar, contemplar a Tua glória, manifestar o Teu poder. Amém. Na vida daqueles que nos assistem, porque certamente, ó Deus, o Senhor está aqui, está ali, acolá, onde quer que haja um lugar nesse universo, o Senhor está ali presente. Amém. Mas aprove o Senhor ter eleito, escolhido o nosso coração para fazer a habitação permanente em nós. Ó Deus, quão privilégio é, Senhor, poder saber disso, ter esta consciência. Amém. Senhor, nos perdoe, Senhor Deus, tire todo vestígio do pecado, Sim, tudo aquilo que possa estar incomodando, uma dor, uma preocupação, um medo, uma insegurança, uma ansiedade, uma angústia. Sim, Deus, nada possa atrapalhar agora de termos realmente um contato íntimo com o Teu Santo Espírito, Pai amado. Amém, Jesus. É o que nós clamamos e suplicamos ao Senhor nessa hora. Sim, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Papai. Amém. 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 Temos aqui a nossa querida pastora Joana Dark, de Goiânia, entrando conosco. Ai, que bênção, queridos primos aí de Goiânia, da IBVN de Goiânia. Alegria, viu, ter vocês com a gente aqui. A Margarete Bernardes, Lucimar, Maurício França. Ô Maurício, querido, um beijão aí para a família, viu? Alegria, alegria ter vocês aqui. Vão entrando que nós estamos aqui para partilhar essa palavra que vem do trono de Deus para as nossas vidas. Amém. Viu, querido? Grande alegria, beijo. Bem, primeiramente, amados, eu queria assim comunicar a vocês que nós temos as nossas lives, normalmente, né, esse horário mesmo, das 19 às 19h30, todos os dias. Temos uma orientação do município que determina, a partir de amanhã, das 20 horas às 5 da manhã, o tempo de recolhimento, né? Então, ninguém pode transitar nas ruas, toque de recolher. Ninguém pode transitar nas ruas, em bares, comércio, tudo fechado. E eu entendo, queridos, até uma medida importante nessa hora para gerar em nós uma consciência, né? Uma consciência de responsabilidade, de compromisso, né? Não somente com a nossa família, mas com as famílias, né? De um modo geral. Sabemos que Uberlândia é um polo que recebe pessoas enfermas de todas as cidades circunvizinhas. Então, consequentemente, se já não bastasse que a pandemia realmente tenha se alastrado, isso, de certa forma, acaba comprometendo, né, os espaços físicos dentro das UTIs com pessoas que vêm de fora. Então,
Como eu vi hoje um médico lá do Hospital Santa Catarina, ele falando a respeito da importância dessa conscientização, porque no nível que se encontra essa pandemia nos hospitais, né, na cidade, tornou-se quase que impossível atender todas as pessoas. E ele fala, olha, pode ser rico, pode ser pobre, classe média, pode ser quem for, uma autoridade, um próprio médico. A condição está que não tem espaço mais. Não há espaço dentro das UTIs para dar uma assistência a quem quer que seja. Portanto, é responsabilidade minha e sua, né? Olha que eu estou vindo de uma Covid. Já piquei aí praticamente 20 dias, mais, quase um mês. Sim. Já me recuperei, graças a Deus. Né? Ficou esse resquício, essa voz ainda que ainda está voltando, em detrimento de uma pneumonia dupla que peguei também. Mas Deus, aprove ao Senhor ter poupado a minha vida. Aleluia, graças a Deus. Poupou a minha vida e eu estou aqui alegremente, né? A prova do mas combate. entendendo do cumprimento do propósito. Deus tem um propósito. Deus não quer ninguém. Não existe aposentadoria nessa terra, não, querido. Não existe aposentadoria para os filhos de Deus. Todo tempo é tempo para estarmos ligados, linkados, unidos no Senhor. E cumprindo o propósito, o desígnio pelo qual Ele estabeleceu. Hoje eu meditava muito no Salmo 119, quero compartilhar com vocês também em outras oportunidades. Maravilhoso, eu nunca li tanto o Salmo 119 como tenho lido, e nunca aprendi tanto como tenho aprendido. Vocês vão ver lá como que Deus é tremendo e por que esse homem chamado Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Vocês vão ver ali a fidelidade desse homem, mesmo tendo consciência de que é um pecador, que falha, que cai. Você vê lá no encerramento do Salmo 119, ele falando, Senhor, caí. Mas eu conheço, Senhor, que tenho buscado o teu reino no meu coração por inteiro. Cuida de mim, Senhor. Ele tem senso de destino, tem consciência, né, do que ele está fazendo aqui na terra. Sim. Não é? Da sua missão, né? Exatamente. É muito importante a gente saber para que Deus nos chamou para fazer. Casar, ser um profissional, ser um ser humano nessa terra, viver para minha família, só para meus filhos, para amar só os que estão ao meu redor. Né? Nós temos que saber o que nós estamos fazendo aqui, vim passear. Há um propósito, né? Há um propósito. E Davi tinha essa consciência, né? Medita aí. Medite hoje, lá de 1 aos 50, depois amanhã você medita até o 100 e tanto, você não vai conseguir parar de ler. É verdade. Você não vai conseguir. Continuando. Então, diante desses fatos, a igreja precisa se posicionar. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a igreja tem o seu papel fundamental nessa hora. Mas, pastor, olha a pandemia, olha aí a epidemia, olha aí a situação, a gente tem que se resguardar. Irmão, quando Jesus passou por uma situação semelhante, queria ter que enfrentar a morte, ele falou, na sua angústia, ele disse assim, por que essa angústia? Por que estou angustiado? Se foi exatamente para essa hora que eu vim. Amados, olha, esse momento, Deus não perdeu o controle da nossa vida, Deus não perdeu o controle do mundo, Deus não perdeu o controle das coisas. Ele quer que a sua igreja esteja posicionada, porque foi para essa hora que ele levantou atalaias, levantou os arautos, a sua igreja, para poder dizer, olha, ei, olha para cá, olha para mim, olha, o caminho é esse, olha, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida, arrependei-vos, confessai os vossos pecados, é chegada a hora. Então esse é o nosso papel, não é? Então, diante disso, que da igreja não pode parar. Mas vamos fechar a igreja. Mas como fechar a igreja? A igreja é considerada a nível federal, estadual, municipal, como uma entidade importante. Necessidade para o povo. O povo está, querido, o povo está adoecido. Não é só do físico, não é só do corona, não. As pessoas estão mais enfermas hoje, há mais enfermidade da alma do que do próprio corona. É porque, como a gente ontem falava aqui, né? A gente trazia na palavra do Senhor. Tudo isso que tem acontecido diante de nós, ao nosso redor, tem tirado o nosso ânimo. E aí, quando as pessoas vão chegando a esse nível de perder o ânimo, perde também a falta de reação, de
de uma resposta, né, favorável a qualquer coisa que aconteça ao seu redor. Então, assim, o ânimo, ele está intimamente ligado à motivação. Então, as pessoas estão perdendo a motivação. E a motivação maior, a de viver, a de lutar, né, a de enfrentar as dificuldades, né? Então, a importância da gente não se perder diante das circunstâncias que acontecem, mas a gente continuar o quê? Como preservar esse ânimo? Como renovar esse ânimo, se não for no Senhor? O Senhor é o lugar da nossa motivação. É a fonte da nossa, né? Existem nossa várias vida. fontes de motivação, mas a única, genuína mesmo, é o Senhor. O Senhor é o lugar, como o Senhor tem falado conosco, verdade, né? verdade. Ele é o lugar da paz, é o lugar do consolo, é o lugar da força, é o lugar do aconchego, é o lugar do colo, é o lugar do ensino, é o lugar da, como você falou agora, da direção. Se não for o Senhor para nos guiar, né? Nós temos passado tantas coisas, e às vezes são tantas coisas ao mesmo tempo, não é verdade? Sim. Se não for o Senhor a falar, é por aqui, não, aí não, é por lá, a gente não sabe o que faz. São muitas coisas ao mesmo tempo. E olha, e a gente não pode também ignorar que todo problema, todas as dificuldades, todas as crises, todas as tempestades, chuvas, trovões, né? A Bíblia diz assim, que virá tanto para o justo quanto para o ímpio. Sim. Então, é uma questão de adequação, de posicionamento, de conscientização. Mas o mais importante é que aquele que tem Cristo na sua vida, ele tem senso de destino. Sabe o que é uma pessoa que tem senso de destino? É a pessoa que sabe que está passando por uma tribulação, mas ele tem certeza de que Deus está no controle. E isso pode gerar até uma angústia no coração dele, como Jesus ficou angustiado ao ponto de transpirar sangue. Mas algumas pessoas que, não tendo essa convicção de senso de destino, elas ficam o quê? Ansiosas. E a ansiedade é fruto do quê? Da incredulidade, da incerteza, da insegurança, do medo. Também não significando que quem tem Cristo não tem medo. Medo é pertinente. Do ser humano. O que diferencia entre o medo e o que se acovarda, e o medo daquele que supera. O que se acovarda é aquele que realmente, tendo medo, não tendo Cristo, ele acaba se acovardando diante da situação e acaba se deixando levar pelo pânico. Enquanto que aquele que tem Cristo, o medo, gera nele o quê? Uma busca intensa do Senhor, e na medida que ele busca a Deus, busca o Senhor, ele supera a sua crise, supera a sua angústia, porque tem senso de destino. Amém, queridos? Isso é verdade, importante. as nossas reações é que vão determinar, estava aqui pensando, o nosso grau de intimidade com o Senhor. Porque às vezes até você vem à igreja, mas quando vem a tempestade, quando você é assolado ali por situações terríveis, que você fica confusa, que você fica com esse medo, igual você está falando, o que acontece? Como que você vai reagir diante desse medo, diante dessa tempestade, diante dessa situação, que é triste para mim, é triste para você, é triste para qualquer pessoa, qualquer ser humano. O que é triste, não Sim. tem outra coisa. Quem é que vai ficar pulando de perder um ente querido, de felicidade e alegria? Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus disse, olha, aqueles que esperarem em Cristo, a Bíblia diz assim, aquele que esperar em Cristo, Jesus Cristo, apenas nesta vida é o mais infeliz de todos os homens. A Bíblia diz que o Senhor cuida dos pardais, das flores, de todas as coisas que deve temer, tema a Deus, ele fala. Não tema aquele que pode tirar a sua vida, porque o inimigo também tira a vida das pessoas, mas temei aquele que pode levar a sua alma para o inferno. É isso que nós temos que buscar o Senhor. A nossa esperança é Cristo, a nossa esperança é Deus. Nós temos senso de destino, sabemos que não somos desse mundo, que nós viemos deste mundo, mas existe um propósito de Deus para cada um de nós. Há um desígnio de Deus para você, para mim. Às vezes eu tenho que passar por caminhos tortuosos, difíceis. Às vezes eu sou obrigado, Deus me leva ao deserto, tantas vezes, né, irmão? Sim. Tantas vezes nos leva ao deserto, e para quê? Quando ele fala em Deuteronômio, capítulo 8, eu vos levarei ao deserto em meio à escassez, em meio à carência, à falta de águas, a serpentes e escorpiões, para falar, enfim, ao seu coração e te fazer bem. É interessante, essa semana
eu preparava algo e que passava por essa palavra, por deserto. E eu comecei a pesquisar sobre o deserto. O deserto é onde a falta de todas as coisas. Escassez. A vegetação não prospera, porque é um lugar que falta umidade, Aridez. Tem aridez. Então é um lugar assim, tudo parado, não tem movimentação, vamos dizer, movimentação de planta, movimentação de nada. É tudo seco, não dá nada e não tem aonde se segurar. É só areia, areia, areia. A pessoa, quando você vê alguma coisa sobre deserto, a pessoa anda, ela não vê água, ela não vê uma planta, ela não vê nada. Então, a palavra diz que o Senhor nos leva lá. Por quê? Porque ali Ele vai observar qual é a nossa reação. Exatamente. Como que nós vamos nos comportar. Aquele que tem a fé no coração, verdadeiramente Deus, ele falou, eu não vou morrer aqui. Eu vou continuar caminhando, porque eu vou chegar em algum lugar. Deus vai preparar senso algo. de propósito, senso de destino. Aquele que não tem, ele pensa assim, eu vou morrer aqui. O que vai acontecer? Olha o sol escaldante, eu não vejo sinal de terra, eu não vejo água, eu não vejo uma planta para me tentar pegar uma... Aqui eu não tenho comida, eu não tenho de onde tirar nada. Começa o que? A murmuração. A murmuração, o desespero, Sim. o pavor, o pânico. E quando nós entramos nessa condição emocional, o que acontece conosco? A gente perde todo Perde o o equilíbrio. raciocínio, Todo o equilíbrio. perde a sensatez, perde todo o equilíbrio. Muito bem. Então, diante desse fato, querido, a gente entende da importância de gerar em nós uma consciência nova. Né? Deus tem um plano para você, meu querido, minha querida que nos assiste. Deus tem um plano para os seus filhos, para a sua família, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu trabalho. Nada acontece por acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é preciso passar muitas vezes na olaria de Deus. É preciso muitas vezes ir para a roda de Deus. É muitas vezes necessário Deus tratar, trabalhar. E Deus não faz coisas mais ou menos. Deus ele não conserta vaso trincado. Preste atenção nisso. Deus não conserta vaso trincado, Ele não cola vaso trincado. É verdade. Né? Deus não passa cera em vasos quebrados. Deus moe, faz o barro de novo. Tritura. E faz um novo vaso. Então, há momentos de dor, há momentos de angústia na nossa vida. Mas tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Amém, meu querido? Então, eu quero ler um texto da palavra de Deus aqui. Seja motivado, continue caminhando, mesmo com as dificuldades diante de você, continue, prossiga. Exato. Então, há um texto aqui na palavra do livro de Isaías, muito rico, que até mencionamos no dia de ontem, no culto de ontem, quando o Senhor está aqui usando, né, falando com Isaías, e no capítulo 40, a partir do verso 26, no Isaías 40, 26, diz, levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e as chamas pelo nome, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, aí ele está falando comigo, com você também, porque dizes, ó Vanderlei, porque dizes, ó Cristina, porque dizes, ó João, Benedito, Sebastião, Paulo, e tu reclamas, ó Israel, a murmuração, o meu caminho está encoberto ao Senhor, a minha causa passa desapercebida ao meu Deus. Poderia a sua causa estar passando desapercebida aos olhos de Deus? Nunca. Jamais. Deus não é pego de surpresa. Não, nem vi, nem percebi. Como assim? Nada. Antes que as coisas aconteçam, querido, Deus já sabe, ou já sabia de todas as coisas. Ele é o ontem, o hoje e o amanhã. Ele é o ômega, é o alfa. Ele é tudo. E aí continua. Você não sabe disso? Não ouviste? Você já não ouviu sobre isso?
O Senhor é o eterno Deus. Olha que coisa forte. O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem se fadiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder daquele que não tem nenhum vigor. Ele dá força ao cansado e multiplica o poder daquele que já não tem mais nenhum vigor. Esse é Deus. Esse é o Deus eterno. Até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor Deus renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Não temas, pois eu sou contigo, que no verso 10 do 41, não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus, e te fortalecerei e te ajudarei, eu te sustentarei com a destra da minha justiça, pois eu sou o Senhor teu Deus, que toma pela tua mão direita e diz, não temas, eu te ajudarei, não temas, ó verme de Jacó, povozinho de Israel, eu mesmo te ajudarei, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Querido, Deus está falando com uma pessoa que aqui aparentemente, na palavra, diz, por ser rebeldia do povo de Israel, rebeldia de Jacó. Deus está falando com um povo que estava realmente se afastando dele, pessoas que estavam desviando do propósito dele. O Senhor não se cansa de nós, não desiste de nós, não desiste de mim, de você. Ele sabe às vezes os problemas que você tem vivido na sua casa, no seu relacionamento familiar, nas dificuldades financeiras, na saúde, mas Deus não perde o controle. O que Ele espera de mim e de você é que nós tomemos uma atitude, nós criamos que Ele é Deus, o recebamos como Senhor da nossa vida e tenhamos atitude de ir até Ele e falar, Senhor, toma conta de mim, como diz Davi, Senhor, e caí, mas eu sei a quem me recorrer, ao Senhor, e eu te digo, Senhor, tenho procurado ser zeloso com a Tua palavra, tenho procurado, tenho desejado estar mais próximo do Senhor. Então, meus amados, são dias difíceis? Sim, verdade, são dias difíceis, mas difíceis para todo mundo, mas difícil mesmo é para aquele que ainda não conhece o Senhor. É aí onde entra a igreja, e aí é onde entra eu e você, não é? Onde nós podemos ter uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo para as pessoas que estão nesse momento aterrorizadas. Eu me lembro quando eu estive ali no hospital, eles querendo me internar para medida de precaução, não havia lugar mais nem nas enfermarias. Ele falou, não, você vai ter que ficar no corredor. Eu falei, não, eu vou para minha casa, mas eu fiquei naquele corredor, tomei ali uma injeção, soro, e pude falar com algumas pessoas que estavam num estado gravíssimo e poder falar de Deus para essas pessoas. Amém. Foi tempo. Não é verdade? Então, é interessante no que você está falando, só te interrompendo um pouco, o quanto é importante a diferença, às vezes são coisas parecidas que a gente se engana, o quanto é diferente, quanto que o Senhor conhece, nos conhece, e que nós precisamos entender a diferença em saber quem é Deus e conhecê-lo. E o Senhor olha no nosso coração, é o desejo de conhecê-lo. Porque saber quem Ele é, o mundo inteiro sabe quem é. Conhece a história, ouviu falar, alguém fala, mas conhecer é diferente. Conhecer é para aqueles que buscam intimidade. Então Deus busca aqueles que querem intimidade com Ele. Porque o que Ele quer conosco não é saber quem nós somos. Ele tem intimidade e responsabilidade conosco. Verdade. Então, aproveitando que o nosso tempo já está se esgotando, eu queria comunicar a vocês que diante desse chamado, né, da prefeitura, essa orientação, essa determinação, o que nós faremos? Nós continuaremos o nosso culto aos domingos, pelas 9 horas da manhã, tá? Tem um grupo que vem de manhã, e aquele grupo que vinha, então, nas 18 horas, será às 17 horas. Então, o nosso culto se acontecerá das 9 da manhã e às 17 horas. Das 9 às 10h30, o máximo, e das 17 às 18h30, no máximo. Portanto, há tempo suficiente, 6h30,
terminando, para você ir para sua casa, passar em algum lugar ainda, até às 20 horas. Entendemos assim que 2 cultos também tem a outra vantagem de nós podermos nos reunir sem aglomerar. Grupos menores. Né? São grupos menores e tal. Se bem que a nossa igreja, pelo espaço dela, ela comporta tranquilamente o número de pessoas que já tem vindo. Graças a Deus. Obedecendo as normas de distanciamento e tudo mais. O cuidado que nós temos que ter. Estamos aqui e pedimos a você que tenha cautela. Venha de máscara, né? Procure o distanciamento. As cadeiras lavar estão sendo as suas mãos com álcool. Você deve evitar o abraço, evitar outra coisa, aglomeração nesse momento, querido. É muito bom, né? Estou vendo ali um amigo meu que chegou ali, doido para dar um abraço nele e tal, né? As pessoas, os amigos que a gente ama tanto. Mas tem momento, querido, que é preciso ter consciência de não aglomerarmos. Então, evitarmos nesse momento, né? Esse contato. Ficar mais com a sua família. Isso não impede nós conversarmos por telefone, né? Pelo WhatsApp, pela mídia, de encontrarmos as pessoas, né? E sem essa questão dessa aproximação, porque, amados, nós não sabemos de onde pode estar vindo esse vírus, né? Então é muito importante essa prudência, sermos prudentes, em nome de Jesus. Vamos viver então, Eclesiastes, por isso, né? E nós precisamos também o seguinte, então, domingo às 9 horas e às 17 horas. Isso. Combinado? Na segunda-feira nós temos a live, às 19 horas, 19h30, normal. Nas terças também a nossa live, das 19 às 19h30. O culto de terça-feira à tarde, eu já entrei em contato com os pastores, responsáveis pelo culto de oração de sexta-feira. Então, quando não poderemos ter o culto de sexta-feira, pelo horário, 20 horas, nós faremos então esse culto de oração nas tardes da transformação. Então, ao invés de ser aquele culto tradicional da tarde da transformação, nós faremos um tempo de oração. Tempo de orar, de interceder, e de você poder vir também à igreja e estar aqui presente, né? Ou poder, então, receber a oração, mandar alguém, fazer um pedido de oração. Uma ligação, pedindo oração, exatamente. Por alguém, por você mesmo. Exato. Então, na quarta-feira, nós temos tido aqui na nossa igreja o nosso discipulado, às 20 horas, né? Não teremos mais o nosso discipulado provisoriamente, vamos parar, né? Paralisamos por um período, aguardando até uma segunda ordem. Até porque o discipulado não dá para se fazer apenas em meia hora, né? É muito pouco tempo. Mas vamos pensar sobre essa possibilidade também. De repente nós podemos fazer isso aqui, lives até diárias, né? Para a gente poder, né? Eu posso fazer lá da minha própria casa mesmo, e a gente ter um tempo maior, ao invés de ficar só meia hora, um tempo maior. Mas vamos pensar sobre isso. Mas por enquanto, quarta-feira está cancelado por enquanto, tá? Quinta-feira, nós não temos já, porque normalmente as terças e quintas são reservadas para os pequenos grupos, e os pequenos grupos estão então paralisados. Então, continua. Sexta-feira, então, cancelamos o culto da noite. Então, não teremos o culto de oração, então, da noite, na sexta-feira. Sábado, estamos também fazendo com que os jovens venham no domingo de manhã, né, no domingo às 9 horas ou das 17 horas, para a gente poder também ter uma comunhão com eles, um relacionamento com eles, que é muito importante. Amém, queridos? Então, as nossas lives já estão fixas, né? Segunda, terça e quinta, nós temos as nossas lives. E agora nós queremos ampliar essas lives também. Às vezes nós podemos fazer essa live tipo assim, sexta-feira, fazer a nossa também o tempo de oração aqui, pelas lives, dentro de casa, os pastores, né? Não podemos vir à igreja, porque você não pode estar deslocando. Mas o Marquinhos nos assiste e nos ajuda. Isso, lá da casa dele também, nos assistindo, que é importante. Tá bom, meu querido, isso aqui é tudo passageiro, vai passar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. O importante é que tenhamos essa consciência, né? De que Deus é nosso Senhor, nosso conselheiro, nosso melhor amigo, nosso Abba Pai, nosso advogado, nosso protetor, nosso Deus que cura, Amém. Que salva, que liberta. Prepara teu coração, abre teu coração.
Deixa Jesus reinar na sua vida. Para de ficar preocupado com tantas coisas. Para de ficar se ocupando com coisas urgentes e deixa as importantes serem prioridade na sua vida. As coisas mais importantes hoje, querido, é Cristo na nossa vida. Há um tempo Deus, você acha que porque Deus está permitindo passar tudo que nós estamos vivendo, o mundo está vivendo? O mundo está caindo de joelho, querido. A Bíblia diz assim que no final dos tempos, todo joelho se dobrará diante do poder de Deus. E olha, nós estamos caminhando para isso, acredite. Estamos caminhando para isso. Já tem sido muito assim, né? Mas as pessoas ainda estão se ajoelhando mais pelo medo, mas haverá um tempo que o próprio virão, realmente a glória do Senhor virá e eles se prostrarão, né? Então, querido, o mundo está avassalador, né? O pecado avassalador. E isso entristece muito o coração de Deus. Ele fala, né, se você começar a caminhar aí, em próprio livro de Isaías, né, ele vai falando, e aí enquanto entra lá em Jeremias também, começo de Jeremias, ele começa a falar, né, começa a dizer, olha, eu estou preparando a minha igreja para você comunicar, para você falar, para você determinar uma nova ordem, um novo tempo, que eu estou no controle com você, eu não te desampararei, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. Então, esta é a hora da igreja. Não é a igreja paralisada, não é a igreja escondida, não é a igreja oculta, é a igreja expansiva, a igreja que cresce, a igreja que marcha, a igreja que avança, a igreja que enfrenta, a igreja que tem coragem e é determinada a alcançar os objetivos, os propósitos pelos quais o próprio Deus designou. Que Ele disse, eu tirarei vocês de uma terra distante, de vocês estão na escravidão do pecado, eu vou trazer vocês para a minha presença, vou aspergir água pura sobre vós, na vossa cabeça, vou limpar seus pensamentos, sua mente, vou quebrar o seu coração de pedra e vou transformar num coração de carne, vou colocar em você um novo espírito, vou acender uma lâmpada dentro de você, depois eu vou colocar o meu espírito para andar com você, e aí eu farei com que vocês andem e vivam segundo agora, não mais a vontade de vocês, mas segundo a minha vontade, os meus preceitos, os meus desígnios. Eu determinarei, vocês serão dirigidos por mim, não mais por vocês mesmos, mas por mim mesmo, quando o seu coração estiver realmente na minha presença. Amém, meus queridos? Glória a Deus por isso. Queremos estar amanhã aqui com vocês novamente, Nossa, 19 horas. bênção, viu? Estou feliz de ver muita gente entrou conosco. Está aqui participando, né? Porque às vezes a gente fala um, esquece o outro, não é bom. São muitos, mas eu estou aqui falando oi para todo mundo, viu, gente? Sou eu que estou respondendo. Obrigado aí pela sua participação. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam assistir. Muito bom ter você. Deus está no controle de tudo, Deus está no controle da sua família. Juntos. Não tenha medo, tá? Não tenha medo. Lance fora todo medo agora. Em nome que de Deus Jesus. É a sua força. Torre forte é o Senhor, diz o salmista. Amém. Torre forte é o Senhor. Amém. É o lugar da minha proteção. É onde eu realmente me escondo. É no Senhor. E não na minha casa, ou nas coisas, nos recintos, né? Não, e nem das pessoas. É no Senhor que Amém. somos guardados. Ele é o lugar. Amém, querido? Glória a Deus. Faz uma oração para nós. Amém. Querido Deus, querido papai, nós te amamos tanto, Senhor. Sabemos que os momentos, as circunstâncias, elas tentam afligir o nosso coração. Mas temos a tua palavra, temos as tuas promessas. Senhor, nós temos o Senhor, que é nosso escudo de proteção. O Senhor que dá ordem aos teus anjos para que esteja conosco, com a nossa família. Que o Senhor possa abençoar cada um nos seus lares. Que o Senhor possa abençoar e visitar cada família nesse momento de angústia, trazendo consolo. Que o Senhor possa, no dia de hoje, nos dar um resto de dia tranquilo, confiados que amanhã as misericórdias do Senhor foram renovadas, porque essa é a tua palavra e a tua promessa. Nós descansamos, mas o Senhor é o guarda de Israel, que vela por nós. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos com todos esses irmãos queridos. E que eles possam amanhã ainda convidar mais ainda, porque todos nós conhecemos alguém que precisa de uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra para
motivar a continuar a caminhada, ainda que difícil, ainda com dificuldades, ainda com tristezas, mas o Senhor é aquele que é conosco. Como foi falado, que o Senhor segure na mão de cada um de nós, que a tua mão é forte e poderosa, e assim o Senhor seja com cada um de nós, abençoe e nos dê a paz, porque o Senhor é o lugar, que cada um de nós possa encontrar esse lugar, no nosso coração, aonde o Senhor habita. Somos a igreja do Senhor, o Senhor escolheu habitar em nós. Muito obrigado, Senhor, te louvamos e te agradecemos. Tenha uma boa noite, que Deus os abençoe. Aleluia. Amamos vocês, viu? Amamos, vocês Deus são os abençoe. especiais, viu? Contamos com vocês amanhã às 19 horas. Amém. Deus abençoe, Glória a te proteja, Deus. te dê um sono reparador, o descanso e lance fora toda a ansiedade. E você Em nome que de não Jesus. frequenta ainda a Igreja Batista Vida Nova em Uberlândia, grande e precioso beijo no seu Avenida coração. Arnaldo Godoy de Souza, 1880. Isso, ao Esperando seu vocês. serviço. Deus abençoe. Somos família. Em nome de Jesus.